Ótimo dia, pessoal. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 31 de março. Título: A última lição de Jesus aos discípulos. Texto base, João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Frequentemente ouço cristãos perguntarem: imagino como deve ter sido andar com Jesus. Não seria maravilhoso andar com ele, ouvir sua voz e falar com ele? Porém, os crentes que fazem esse tipo de pergunta não compreendem o ministério do Espírito Santo. Se compreendessem, saberiam que ter o Espírito Santo com eles é como ter Jesus bem ao lado deles. Por estar prestes a se afastar do mundo, Jesus sabia ser absolutamente indispensável aos discípulos aprenderem a confiar inteiramente no Espírito de Deus e seguir a sua liderança. Por isso, Jesus usou seus últimos momentos para ensinar aos discípulos como seguirem a liderança do Espírito Santo da mesma maneira que o haviam seguido. Os discípulos devem ter achado estranho ouvir Jesus falar sobre o Espírito Santo. Eles estavam acostumados a ser liderados física e visivelmente por Jesus, mas agora estavam aprendendo que o Espírito de Deus se tornaria seu líder. Esse seria um líder que eles não conseguiriam ver, tocar e ouvir audivelmente. Contudo, deveriam segui-lo da mesma maneira como seguiram Jesus. Provavelmente estavam pensando: como será a liderança do Espírito Santo em nossa vida? Ele age e pensa de forma diferente de Jesus? Como será seguir o Espírito de Deus? Sabendo que essas eram perguntas feitas normalmente, Jesus usou seus momentos finais com os discípulos para dissipar todo o medo e insegurança que eles poderiam estar sentindo quanto a seguir a liderança do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus teve tanto cuidado em usar palavras-chave ao lhes falar sobre a vinda do Espírito Santo. Em João 14, verso 16, por exemplo, Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Observe a palavra outro. Quero chamar a sua atenção para essa palavra muito importante hoje. Em grego, há duas palavras possíveis para outro. A primeira é a palavra grega allos e a segunda é a palavra grega héteros. A palavra allos significa um do mesmo tipo, mesmo caráter, mesmo tudo ou uma duplicata. A segunda palavra, héteros, significa um de outro tipo ou de tipo diferente. Essa palavra héteros forma a primeira parte da palavra heterossexual, que naturalmente descreve alguém que tem relações sexuais com uma pessoa do sexo oposto. A palavra grega usada em João 14,16 é a primeira, allos. A palavra allos significa enfaticamente que o Espírito Santo seria semelhantemente a Jesus em todos os sentidos. Isso transmite uma mensagem muito forte e importante acerca do Espírito Santo. Jesus queria que os discípulos soubessem que o Espírito Santo era como ele. Seguir o Espírito Santo não seria diferente de segui-lo, exceto que a liderança do Espírito seria invisível em vez de física e visível, como a liderança de Jesus havia sido. Certo tradutor diz que João 14,16, a palavra allos pode ser traduzido como o seguinte significado: eu orarei ao Pai e ele lhes enviará alguém que seja exatamente como eu em todos os sentidos. Ele será idêntico a mim na maneira de falar, no jeito de pensar, no modo de operar, na forma de ver as coisas e no meio de fazer as coisas. Ele será exatamente como eu em todos os sentidos. Se o Espírito Santo estiver aqui, ele será como se eu estivesse aqui,
porque nós pensamos, nos comportamos e operamos exatamente da mesma maneira. Anteriormente, neste capítulo 14, Filipe disse ao Senhor: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Verso 8. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Verso 8. Jesus era a imagem exata do Pai quando andou sobre esta terra. Em Hebreus, capítulo 1, verso 3, certa tradução da Bíblia diz: ele é a única expressão da glória de Deus, o ser de luz, o resplandor ou o fulgor do divino, e é a impressão perfeita e exata imagem da natureza de Deus. Isso significa que Jesus refletia o caráter de seu Pai Celestial em todos os sentidos. Foi por isso que Jesus disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Se você vê Jesus, você vê o Pai. Olhando para Jesus, você pode descobrir a vontade do Pai. Jesus fez e disse exatamente o que o Pai faria e diria. Sua vida, atitudes e atos eram a absoluta vontade manifestada do Pai, porque os dois eram unidos em natureza, caráter, pensamento e ação. Enquanto ensina aos discípulos sobre o Espírito Santo, Jesus leva essa verdade a um passo adiante. Agora, Jesus inequivocamente aos discípulos que, assim como ele é a exata imagem do Pai, em todos os sentidos, quando o Espírito Santo vier, representará exatamente Jesus em toda a palavra. É por isso que a palavra halos é usada para deixar esse argumento claro. Ela não dá lugar para dúvidas de que o Espírito Santo será exatamente como Jesus. A palavra halos nos diz que o Espírito Santo representa perfeitamente a vida e a natureza de Jesus Cristo. Jesus fez somente o que o Pai Celestial faria e agora o Espírito Santo fará somente o que Jesus faria. Como representante de Jesus na terra, o Espírito Santo nunca atua por conta própria, nem sem representar a natureza da vida de Jesus Cristo. Veja, o Espírito de Deus foi enviado para nos trazer a vida de Jesus, assim como Jesus disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, ele está nos dizendo: se vocês tiverem o Espírito Santo, será como se me tivessem. Você e eu precisamos parar de olhar para trás e lamentar pelo que perdemos por não termos vivido 2000 anos atrás. Em vez disso, precisamos aprender a deixar o Espírito Santo nos guiar e orientar, como fez a igreja na igreja primitiva. A ausência física de Jesus não impediu os primeiros fiéis de fazer milagres, ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos ou levar multidões a um conhecimento salvador de Jesus Cristo. Em função de o Espírito Santo estar com eles, o ministério de Jesus continuou ininterrupto no meio deles. Por que você não começa a abrir seu coração para a obra do Espírito hoje? Ele quer representar Jesus para você, sua igreja, família, negócio e sua cidade, como fez aos crentes que viveram durante o tempo do livro de Atos. Lembre-se de que ter o Espírito Santo trabalhando com você é como ter Jesus bem ao seu lado. Minha oração para hoje: Senhor, ajuda-me a aprender a trabalhar com o Espírito Santo. Não quero perder tempo me lamentando do que perdi por não viver há 2000 anos. Por isso peço que tu me ensines a como deixar o Espírito me guiar e orientar. A tua palavra ensina que, em razão de o Espírito Santo estar comigo, o ministério de Jesus pode continuar ininterrupto em minha vida hoje.
Espírito Santo, eu peço que tu me leves a um conhecimento maior de como trabalhar contigo, para que o ministério de Jesus possa continuar por meu intermédio. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro por fé que o Espírito Santo opera poderosamente em minha vida. Eu conheço a sua voz, percebo a sua liderança e faço com ousadia o que ele me diz para fazer. Por ser obediente à sua voz, a vida de Jesus Cristo é manifestada em mim. Teu Espírito Santo trabalhando comigo é exatamente como ter Jesus ao meu lado o tempo todo. Assim como Jesus operou milagres no livro de Atos, por intermédio dos apóstolos, o Espírito Santo opera milagres por meu intermédio hoje, curando os enfermos, expulsando demônios e levando salvação aos perdidos por meio de Jesus Cristo. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você pode dizer que o Espírito Santo está operando poderosamente em sua vida nesse exato momento? Se você respondeu sim, qual é a evidência que o faz saber que ele está operando poderosamente por seu intermédio? Pondere esta pergunta e anote as suas respostas em um pedaço de papel. 2. Quando você lê os evangelhos, parece que está lendo a respeito do mesmo Jesus que opera em sua vida hoje? Ou um Jesus histórico que fez coisas que você nunca experimentou? 3. Que ações e mudanças você precisa fazer para que o Espírito Santo possa se tornar um parceiro sobrenatural em sua vida? O Espírito Santo seria o novo líder dos discípulos. Esse seria um líder que eles não seriam capazes de ver, tocar e ouvir audivelmente, contudo deveriam segui-lo tão fielmente quanto haviam seguido Jesus. Provavelmente estavam pensando: como será a liderança do Espírito Santo em nossas vidas? Ele age e pensa de maneira diferente de Jesus? Como será seguir o Espírito de Deus? Sejam abençoados na prática da palavra.